Fala, comunidade, bora lá, vem cá que eu te conto. Então quer dizer, Felipe, que o jogador precisa de carinho. O jogador precisa de carinho. Vamos acarinhar o jogador. Torcida, por favor, menos. Vamos acarinhá-los. Felipe, acarinha eles aí, eles precisam de carinho. Rapaz, te contar, hein? Ó, eu acredito, tá? Franklin, que o jogador precisa sim da parte psicológica. Tem que ter realmente psicólogos, psicoterapia, tem que ter sim. Tem muitos que pensam que essa área, dessa parte profissional da área mental é só para quem tem problemas com grana, com relacionamento. Não, isso é para todos. Isso é para todos. Agora, a tua entrevista, o jogador precisa de carinho. E outra coisa, começou a entrevista coletiva com a Flamengo TV, falando de tática e tal, fazendo o possível, o impossível, dando o seu melhor para inocentar o Felipe Luiz. Gente, Felipe Luiz vem errando muito, muito. Ah, não presta? Não é isso que eu fico dizendo aqui. Que não presta, não serve para nada, que é bagre, que manda embora, não é isso. Eu só peço para ele, desde o ano passado, no ano onde muitos viram que o Flamengo ganhou tudo, mudança. Porque ele precisa mudar muito, precisa ser mais humilde. Não tem que ter rei na barriga, marra, nitidez, eu que sei tudo, a última palavra é minha, porque são as minhas convicções, eu sei, ponto final, é do meu jeito. Não é assim, gente. Um líder que tem liderança, ele trata dos casos de outra forma. Dá uma recuada, vamos ouvir as pessoas, vamos ver ao nosso redor, vamos escutar as pessoas, vendo que podemos mudar. Mudança, gente. Mudar, muitas vezes, é preciso. E principalmente ser humilde para entender que está errado, dar mão à palmatória, dar o braço a torcer, coisa que eu não tenho visto o Felipe Luiz fazer, gente. Dela Cruz, por exemplo, e o Jorginho de Arrascaeta conseguiram fazer gols ontem. O Arrascaeta, o seu 100º gol. E o De La Cruz, depois de um maior tempão inativo, por causa dos seus problemas, tudo que aconteceu, volta a jogar e faz um golaço, um balaço, onde o goleiro nem vento ele viu, o vento. E os caras meio que incomodados com o momento, cobrança, incomodados com o momento de não estarem jogando nada, incomodados pela cobrança que o De La Cruz e o Arrascaeta mostraram. Aí meio que mostra o que o Felipe Luiz falou na entrevista, que os jogadores precisam de carinho. Os jogadores têm ido dar entrevista e realmente falando que estão incomodados com a cobrança. Samuel Lino fez isso. A maioria dos atletas vão para a rede social e ficam com mensagenzinhas subliminares lá, mostrando por metáforas que estão incomodados com a cobrança. Gente, não joga no Flamengo. Não joga no Flamengo, não pode sair. É o que eu sempre digo, tem jogadores que são injustiçados pela torcida, eu concordo, que falam do chiclete, pegam no pé o tempo inteiro, se joga bem, não fala, se joga mal, fala o tempo inteiro. O cara apareceu no telão, já vaia, já fala mal, não espera nem começar o jogo, eu entendo tudo isso, tá? Mas não precisa dessa dodóizada que esses caras estão, não. De La Cruz e Arrascaeta não comemoraram seus gols. Mesmo a Arrascaeta fazendo o seu 100º gol. Estão incomodados com alguma coisa? Beleza, mas isso aqui é Flamengo. Isso aqui é Flamengo, irmão. Tem que jogar bola. Tem que jogar. E o Felipe Luiz ajudar esses caras a jogarem. Porque os carentes rubro-negros, os caras que estão carentes, que precisam de carinhos, de acordo com o que o Felipe Luiz disse. Tem um monte de coisa para comentar do Felipe aqui, mas não vai dar nem tempo. Porque tem 10 minutos apenas para fazer um vídeo. Mas os carentes do técnico Felipe Luiz, os caras precisam de carinho, gente. Eles precisam de jogar bola. E o Felipe Luiz precisa entender que tem que fazer esses caras jogarem bola. Porque quando o time não joga, não performa, a culpa é de quem? A galera que protege o Felipe Luiz de tudo, diz que é do time. Mas o Felipe Luiz ontem disse que a culpa é do treinador. Parabéns para ele por isso, por reconhecer que o time não está performando, a culpa é dele. Só que ao mesmo tempo ele fala e desfala, cara. O Felipe Luiz ele é muito incoerente. Desde o início das suas entrevistas ele é de uma incoerência sem tamanho. O problema é físico, o problema não é físico. Eu tô com um problema por causa de fulano. Não, mas fulano tá jogando bem. O time tá jogando bem pra caramba, o time jogou muito bem, o time jogou muito mal. Gente, ele é muito incoerente, não dá pra entender. Na minha concepção, ele tá perdido. Porque ele disse que tem jogadores que vão jogar muito mais nos 5 últimos minutos do que outros que atuam 85. Mas ele faz a leitura correta para poder botar os atletas corretos que tem que botar para sair jogando? Quem ele prefere de falso 9? Aliás, o falso 9, rapaz, está se queimando, hein? Por estar no Flamengo, ele tá meio que se queimando. Também tá nessa de tá tudo certo, tá tudo ok. Não tá. A gente sabe que não tá. Nós fomos mal, muito mal. A gente viu. Nós vimos tudo isso. Aí ele disse que nós perdemos peças. Bom, esses perdemos peças, eu entendo que deve estar falando do passado, né? Do Gerson e o Wesley, que ele a todo momento tá querendo botar um novo Gerson no time e um novo Wesley. Por isso, pediu a contratação do Saul e tentou botar o Saul por lá. Aí o Saul vem pelo meio e joga demais.
Já pensou em botar o Paquetá por ali. O Emerson Royal ele traz para fazer do Wesley. Ele chama de pilares. Se ele fala pilares, é Gerson e Wesley. Mas, gente, o que nós perdemos de peças aqui, que eu anotei, se não me esquecer, é Vinha, Juninho, Michael, Iago, Cleiton, Carbone, Pablo, deve ter mais algum que eu esqueci. Pô, gente, como assim? Perdemos peças e tal. Ó, fomos mal, estamos indo muito mal. O Flamengo precisa mudar demais. Principalmente o Felipe Luiz, que pra mim é o mais errado de todos. Jogadores estão mal, muito mal tecnicamente. Estão realmente deixando muito a desejar, mas o pior de todos, que tem que fazer performar é ele. E ele foi muito bem quando disse isso. E eu falo, eu sou hater do cara. Mas ele falou também que é um privilégio sofrer essa pressão. Porque no Flamengo tem que ter pressão mesmo, porque é um clube gigante. E é um privilégio estar ali. E esse privilégio de sofrer a pressão. Só que ele blindou os atletas em várias vezes. Porque não pode criticar, tem que dar carinho. Quando o jogador jogou muito mal, igual o Bruno Henrique, e ele não jogou muito bem, ainda debochou da repórter. Quando o time está muito mal, ele diz que o time jogou muito bem. Ou seja, não cabe mais esse tipo de incoerência, não cabe. Ele disse do perder. Gente, como assim? Ele diz que não é obrigado a vencer, mas disse que detesta perder. Se ele não é obrigado a vencer, os jogadores são obrigados a dar uma assistência, os jogadores são obrigados a chutar pro gol, são obrigados a jogar muito bem para ajudá-lo. Caiu mal, né, gente? Caiu muito mal. Ele, para elogiar o BH, por exemplo, e o Ayrton Lucas, ele falou do passado. Ou seja, o passado está entranhado na cabeça dele. Igual está entranhado na cabeça desses torcedores que acham que não pode criticá-lo por causa do ano passado. Gente, eu sou Flamengo, eu não sou Felipe Luiz. Eu não sou Arrascaeta, não era Gabigol, não era Everton Ribeiro, não sou Alan, não sou Ilharão, não era nada disso, eu sou Flamengo. Se tiver que tirar qualquer um para o time performar melhor, que tire. Se tiver que mudar o esquema para o time performar melhor e jogar melhor, que mude. Qualquer tipo de mudança, qualquer variação, qualquer coisa que deva fazer, que faça para mudar e faça mesmo para ontem, porque o Flamengo tá mal, o Flamengo tá jogando mal, o Felipe Luiz está mandando mal e estamos ganhando na bacia das almas. De La Cruz acertou um balaço fora da área, gol. Samuel Lino sofreu pênalti, gol do Arrascaeta de pênalti. Conseguimos num balaço do Pulgar, gol. No lançamento do Ortiz para Cebolinha, gol. Nosso time não está jogando bem. Não estamos indo bem ofensivamente e nem defensivamente. Não há conexão, não há um equilíbrio e se não mudar, compromete a Recopa Sul-Americana e o Carioca frente ao Fluminense. Comentem aí, se inscreve na Flamengo TV e nós aqui estamos juntos. Bora lá.